Olá pessoal, tudo bem? Finalizados os resultados das eleições, a gente pode falar um pouco sobre vencedores e vencidos na disputa que terminou ontem pelas capitais, né? Em alguns casos ainda vai para o segundo turno, mas é possível já traçar um cenário, né? Primeiro falando de um modo geral da questão brasileira, né? Do Brasil de modo geral, o grande derrotado dessas eleições, sem dúvida nenhuma, é o presidente Jair Bolsonaro. Seus candidatos fracassaram nas principais cidades, né? Principalmente em São Paulo, com o Russomano, né? No Rio ele conseguiu sustentar ainda o Crivella para o segundo turno, mas numa situação muito difícil, perdeu em Recife, foi mal em Belo Horizonte, em vários lugares, candidatos que se associaram ao presidente acabaram se dando muito mal nas pesquisas, né? E é um indicativo de que ele perdeu certa força, né? Basta olhar que o filho dele teve uma votação menor para vereador no Rio de Janeiro, nem foi o mais votado, foi um vereador do PSOL, que foi o mais votado no Rio de Janeiro, então mostra o enfraquecimento do presidente. Embora ele ainda tenha uma aprovação razoável, essa aprovação vem de um eleitorado que é mais dinâmico, que já esteve com o PT e agora está com ele, mais ligado a questões econômicas do que propriamente questões ideológicas. Porque se fosse o contrário, nas urnas, veríamos um resultado diferente, né? No âmbito estadual, dá para se dizer que o governador Romeu Zema também foi um derrotado dessas eleições, né? Um dos vencidos, porque o seu partido não elegeu ninguém e ele não esteve presente na campanha dos principais nomes que se elegeram, né? Foi uma estratégia do governador de não se envolver demais, mas acho equivocada considerando as eleições que estão por vir de 2022. Certamente o governador está mais enfraquecido nesse aspecto, apesar de também ter uma boa avaliação, né? O Novo participou de pouquíssimas eleições, o próprio governador disse que por ele seriam outros candidatos, né? mais candidatos, e com votações baixíssimas, né? Em todos os lugares, inclusive em Araxá, terra natal do governador, nem mesmo na sua própria casa o governador conseguiu alguma vitória nessas eleições, né? Sempre com percentuais muito baixos. E especificamente de Belo Horizonte, é claro que é uma grande vitória do prefeito Alexandre Calil e que o cacifa para disputar novas coisas no futuro, precisa ver o que seria, não estou dizendo nem que é o governo do estado, poderia ser uma vaga de Senado, poderia ser uma vice-presidência da República ou para alguns até mesmo uma presidência da República, mas certamente essa vitória nas eleições, a projeção nacional que ele teve também é muito importante para o futuro político do prefeito Alexandre Calil, né? Mas ele não é o único vencedor das eleições em Belo Horizonte, sem dúvida nenhuma, outros também vieram. O próprio Bruno Engler, com a votação que na reta final conseguiu para ele o segundo lugar, pode se considerar um vencedor, considerando que não tinha nem tempo na TV, não apareceu na televisão, então também acaba sendo um nome importante para liderar um certo grupo político mais à direita em Belo Horizonte. Da mesma forma, a Áurea Carolina, que teve votação semelhante à do Bruno Engler, mesmo com pouquíssimo tempo de TV e com uma esquerda pulverizada, e que também vai ser um dos nomes importantes nas eleições de 2024, na próxima disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte. É bom destacar, porém, que no caso da Áurea ela vai ter uma concorrente, vamos dizer assim, à esquerda importante, né, nessa liderança, que é a Duda Salabert, que teve uma votação impressionante para vereadora, ela teve mais de 37 mil votos. Bom lembrar que a vereadora mais votada até então era a Áurea, com 17 mil votos. Então, a votação muito expressiva da Duda Salabert, maior inclusive do que alguns candidatos a prefeito, né, Luísa Barreto, Nilmário Miranda, ou seja, mesmo disputando com vários concorrentes, centenas de candidatos a vereador, ela acabou tendo mais votos do que alguns candidatos a prefeito, o que é muito impressionante. E já na sua primeira entrevista se colocou mais ou menos na corrida eleitoral de 2024. Muito importante, muito impressionante a votação da Duda na questão de vereadores. E ainda sobre agora os derrotados das eleições em Belo Horizonte, os vencidos, o maior deles foi o João Vitor Xavier, né, porque tinha uma coligação muito grande, um número de partidos muito grande, né, e ficou muito encaixotado, não foi nem muito culpa dele também não. A candidatura dele estava colocada dentro de um centro político que já estava conflagrado, ele não tinha como fugir muito para a direita, nem para a esquerda, o centro já estava com o Calil e ele ficou sem para onde crescer e acabou na reta final sendo ultrapassado pelo Bruno Engler, mesmo tendo muito dinheiro, muito tempo de TV, muitos partidos, muita capilaridade, muitos candidatos a vereador, o que mostra uma derrota aí do João Vitor Xavier. E também foram derrotados o Lafayette Andrada, que é um deputado que já está aí há muito tempo e não tem muito para onde correr agora, depois das eleições, porque foi muito mal votado, né? O Lafayette Andrada eu destaco também como um ponto negativo, né? E o Nilmário Miranda, com o PT, obviamente, que teve um resultado muito ruim em Belo Horizonte, o pior da história do partido. Também destaco
negativamente. Os demais ficaram mais ou menos dentro do esperado, vão tentar buscar lá na frente uma eleição para deputado, né? Fizeram suas campanhas já sabendo que não venceriam as eleições em Belo Horizonte. Um abraço para vocês e até mais.